boa noite. Esse é um vídeo sobre a inocência da Flor de Lis. Quem são os culpados, quem são os assassinos do pastor Anderson. Meu nome é Wallace Gomes dos Reis. Novamente estou fazendo um vídeo depois de um ano. Esse vídeo ele vai ter a apresentação, a denúncia direta dos nomes, logo no início, introdução, uma questão do cenário político, porque o crime foi um crime político e não passional, a história da Flor de Lis, o acompanhamento detalhado do processo e dos fatos, principalmente as mentiras da mídia, e por fim uma questão teológica e religiosa, porque o crime também foi religioso. Meu nome é Wallace Gomes dos Reis, eu combato o crime organizado há mais de uma década. Principalmente, eu combato o crime organizado e o satanismo, como eu já falei várias vezes. Como eu já falei, não é apenas o satanismo ele é um direito de qualquer pessoa. Agora, os crimes dos satanistas que são cometidos através do crime organizado, esses eu tenho que combater, principalmente o assassinato, a tortura e o sacrifício de crianças e bebês em rituais satanistas. Como eu acompanho de perto essa questão, eu combato esse assassinato de crianças, eu visualizo quem também faz esse combate raro, quase não existe. Por fim, depois de muitos anos, surgiu, graças a Deus, duas pessoas na eleição de 2018 que fizeram campanha com o slogan da defesa das crianças. Duas pessoas só. Lógico que eu vou observar, eu vou acompanhar essas pessoas de perto. Uma delas, antes da eleição, tomou uma facada, aqui em Juiz de Fora. E a outra teve o marido assassinado e foi parar na cadeia. O motivo é simples. Logo no início do vídeo eu já estou explicando qual que é a motivação da perseguição da Flor de Lis. Assassinato de crianças e bebês em rituais satanistas. Algo que eu combato há mais de uma década, na verdade uma década, 2022 fez uma década. Com provas, com denúncias protocoladas, nunca ninguém faz nada. Por que não faz nada? Assassinato de crianças, tortura de bebês e crianças com esquartejamento e assassinato, deveria ser algo que as pessoas e autoridades deveriam se preocupar. Elas não se preocupam, elas não fazem nada. Mesmo com protocolo de denúncias. Com nomes, eu coloco nomes. Por que elas não fazem nada? Porque o satanismo, que controla o crime organizado, ele está na cúpula. O crime organizado ele não está na favela, ele não está na periferia. Ele está nas maiores instituições do Brasil. Principalmente três. Igreja Católica, Poder Judiciário e Forças Armadas. Forças Armadas. Por que o crime organizado e os satanistas que matam crianças e bebês estão nessas três instituições? Porque são as únicas instituições do nosso país que estão acima da Constituição.
Não existe lei no Brasil que possa punir qualquer membro dessas instituições. Não tem. E por que não tem? Porque são as únicas instituições do nosso país que têm um tribunal próprio. A Igreja Católica tem um tribunal eclesiástico. Ou seja, você pode pegar um padre comendo uma criança, pode tirar foto, pode fazer vídeo, pode fazer o que for. Ele não vai para a cadeia. Por que não vai para a cadeia? Porque ele é julgado pelo tribunal eclesiástico. O judiciário, qualquer magistrado, diga-se de passagem, o nosso judiciário hoje está podre, e eu já falei, já protocolei isso diversas vezes, inclusive pedindo uma intervenção militar há 1 ou 2 anos, protocolado no Ministério da Defesa, que se o Bolsonaro tivesse feito não estava passando por esse problema todo. O nosso judiciário, ele só é julgado pelo CNJ. Então você pode ter um juiz que matou alguém, que roubou, que fez o que for, ele é julgado pelo CNJ e a condenação máxima é a aposentadoria, recebendo. E as Forças Armadas têm um tribunal militar. Ou seja, os satanistas e o crime organizado, eles têm a preferência de se infiltrar nessas instituições. Não significa que todos os membros dessas instituições sejam ruins e não significa, logicamente, que essas instituições sejam ruins. Mas os satanistas e o crime organizado se infiltram nessas instituições e quando eles cometem algum crime, existe um corporativismo que vai protegê-los. Pois bem, já colocando aqui de forma clara, a questão da Flor de Lis, a perseguição contra a Flor de Lis, ela tem a ver com o assassinato de crianças e bebês. Ou seja, se você acha que a Flor de Lis é culpada, que ela é um monstro, só de eu falar que a questão dela está relacionada ao assassinato de crianças e bebês em rituais satanistas, você já deve repensar e pelo menos prestar atenção nos fatos. A Flor de Lis, ela passou a vida inteira dela defendendo e protegendo crianças. Fato que provavelmente você não sabe. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro perseguiu a Flor de Lis por 30 anos. 30 anos. Não é 3 dias, não é 3 semanas, não é 3 meses. São 30 anos perseguindo a Flor de Lis para ela parar de proteger as crianças e os meninos de rua. Porque quanto mais as crianças estiverem desprotegidas, mais assassinatos tem. O assassinato de crianças é algo que é comum, mas é difícil de conseguir. Tanto é que quando tinha muita fome no Brasil, quando a fome começou a acabar, houve uma escassez de crianças e bebês para os satanistas. Digo isso porque eu acompanho de perto. Pois bem, já para colocar desde o início do vídeo o nome dos mandantes do assassinato do pastor Anderson, eu vou colocar os nomes, as instituições e no decorrer do vídeo eu vou tentar explicar, provar a inocência da Flor de Lis com a motivação, por que estão perseguindo ela, já falei um pouco, mas eu vou detalhar, e tentar colocar as questões da culpa dessas pessoas que eu vou mencionar. É lógico que nós estamos falando de crime organizado. Por que o crime organizado? A expressão crime organizado, ela tem a ver com crimes que são organizados.
Por que eles são organizados? Porque eles são cometidos por pessoas e autoridades as quais a lei não alcança. Então ele é tão organizado que não tem como você provar o crime, e se você provar o crime, não tem como condenar a pessoa. Mas é assim que se combate o crime organizado. Esse vídeo, normalmente eu faço vídeos para o Bolsonaro, para o presidente do CNJ e para o corregedor ou corregedora, presidente da Câmara, presidente do Senado e mais algumas autoridades que estão relacionadas no vídeo ao qual eu estou fazendo esse vídeo diferente. Por que ele é diferente? Porque existe participação ou, no mínimo, omissão do Poder Executivo, no caso Bolsonaro, porque já desde acompanho esse processo tem uns 3 anos, tenho direto comunicação com os 3 poderes com relação a isso, e eles se omitem. Bolsonaro, Executivo, o Legislativo, tanto com Pacheco como com Lira, antes era o Rodrigo Maia e o judeu lá, esqueci o nome dele, depois eu lembro. E no Judiciário, o Fux e a Maria Tereza, que estão envolvidos. Também 2 judeus. Ela não é judia, mas era casada com um judeu. Estão envolvidos. Então, esse vídeo ele não é para instituições ou autoridades. Esse vídeo eu estou fazendo para a comunidade protestante, evangélica, crente. Por quê? O caso da Flor de Lis, ele está diretamente relacionado a uma perseguição religiosa. Depois, num outro tópico, eu vou explicar isso. Então, esse vídeo, ele é para massa. E é o primeiro vídeo que eu faço. Normalmente, quando eu vou fazer denúncia, eu faço por escrita com o nome das pessoas, protocolo. Protocolo do Ministério da Justiça, mando por e-mail para essas autoridades e tal. Esse eu estou fazendo com nomes, em vídeo. Então, o pessoal que já tem o costume de tentar me matar, ou me prender, ou me interditar judicialmente, vai tentar mais ainda. Mas fazer o quê? Tem que fazer esse vídeo, Deus mandou. Então, tem que fazer. Pois bem, falando diretamente, o principal mandante do assassinato do pastor Anderson é o filho adotivo da Flor de Lis, que é vereador em Niterói. Esqueci o primeiro nome dele, ele tinha um nome, o nome verdadeiro dele, ele mudou de nome 2 vezes. Mudou no papel, ele mudou o nome dele. Sobrenome Andrade Mendes. Esse último nome que ele mudou para Andrade Mendes. O que já é uma comunicação com o crime organizado. Tem várias coisas sobre o crime organizado que eu não vou conseguir explicar nesse vídeo, não tem como. Mas o crime organizado ele tem um modus operandi que o crime organizado, ele, como eu disse, satanismo, Igreja Católica, máfia judaica, máfia sírio-libanesa, várias outras máfias, máfia eleitoral, máfia da saúde, tem várias máfias, mas o crime organizado, ele se organiza através de uma cúpula que é relacionada principalmente a famílias que se consideram nobres. Depois da Revolução Francesa, todos são iguais perante a lei, pelo menos essa é a teoria, mas algumas pessoas ainda querem ser nobres. Eles conseguem essa nobreza, eles conseguem esse dinheiro através do crime organizado. Para eles isso não é crime, para eles isso é um direito garantido. Opus Dei, maçonaria, elas estão intrinsecamente ligadas a essa forma de operação. E, dentre o crime organizado, a família Andrade e a família Mendes, elas têm uma participação muito ativa, estão quase no topo da hierarquia do crime organizado. Ele muda o nome para Andrade Mendes. Não estou falando que ele é culpado só por causa disso. Estou falando que quando chega no judiciário um processo e ele mudou
for de novo para Andrade Mendes, já está especificado, não só no nome dele, mas em todo o cenário e todas as entrelinhas, que ele tem um apoio do crime organizado e dessas duas famílias. Ninguém vai mexer com ele. Nem no processo ele entrou. O cara era o tesoureiro do Ministério Flor de Lis, movimentando milhões de reais que sumiram. E ele estava brigado com o pastor Anderson. Nem no processo ele entrou. Então, já começa com ele, esse vereador, o filho adotivo da Flor de Lis, o Lucas, ele também tem envolvimento, é um escurinho que foi preso, ele tem envolvimento junto com esse vereador, e ele que começou a falar as mentiras contra a Flor de Lis, e a juíza só protegeu ele. De todos os condenados, ele é o que recebeu a menor condenação, e assim que tiver o julgamento ele vai ser solto. E ele tem envolvimento. Quem está por trás do assassinato do pastor Anderson e perseguição contra a Flor de Lis, basicamente em matéria de máfia, Opus Dei e máfia judaica. Judaica entre aspas, porque são satanistas infiltrados dentro do judaísmo, principalmente através da Cabala. Mais tarde eu vou comentar, explicar um pouco sobre isso. Instituições. Nomes. Tem o vereador, o Lucas, tem o ministro do STF, chamado Gilmar Mendes, tem o ministro do STF, Luiz Fux, bandido, a ministra do STJ, hoje presidente do STJ, Maria Tereza Moura, bandida, inclusive eu escrevi que ela era bandida e protocolei para ela que ela era bandida. Não por causa desses crimes, outros crimes que ela cometeu. Mas aí não vem ao caso aqui. Devo estar esquecendo mais de alguém? O principal. Tem o Wilson Witzel, que era governador na época, estava envolvido. Não significa que ele planejou, mas ele ajudou. Damares Alves, essa desgraça dessa mulher que se diz evangélica, todo mundo idolatra, Bolsonaro idolatra, essa desgraça também estava envolvida. Mas quem aqui? Fux, Moura e principalmente a família Andrade, que é a família mais corrupta e mais satanista do Brasil. Me persegue há muito tempo e eu persigo eles também, a gente fica disputando aí. Conheço a fundo. E não apenas porque o vereador mudou o nome para Andrade, não apenas porque é a família mais satanista e mais corrupta do Brasil, inclusive a sede deles é aqui em Juiz de Fora, aonde Bolsonaro tomou a facada. Mas quem disse, Deus é muito bom, cara, Deus é muito bom, Deus sabe de tudo. O assassinato do pastor Anderson, ele já estava programado não apenas pelo crime organizado. Deus já sabia que isso ia acontecer, tanto é que a pastora e profetisa Camila Barros, ela profetiza para Flor de Lis que haveria um assassinato, haveria sangue, ela viu sangue, isso apareceu nos vídeos aí, ela profetizou na cara do pastor Anderson, a Flor de Lis, que isso iria acontecer. Não exatamente isso, ela profetizou uma tragédia de sangue. Deus já sabia. Há alguns anos atrás, provavelmente aí uns 8 anos atrás, o próprio pastor Anderson, ele fez um culto em São Paulo, onde ele contou toda a história, a trajetória dele e da Flor de Lis, toda. Contou nas palavras dele, do assassinato. Foi ele que morreu, ele é a vítima. Ele contou toda a história dele, da Flor de Lis, todo mundo, da perseguição. E ele fala o nome do assassinato dele, do mandante do assassinato dele. Família Andrade. Ele fala. Foi perseguido. Depois eu vou contar essa história com mais detalhe. Mas a família Andrade tem esse envolvimento.
família que mais mata criança no Brasil. Denuncio isso direto ninguém faz nada. Mas eu tenho que denunciar. Pois bem, eu vou detalhar o envolvimento de cada um nesse vídeo que já tem 20 minutos. Eu nem comecei. Bom, a princípio, a gente tem que ver a questão política do caso. Eu já falei a questão do assassinato de crianças. Mas agora a gente tem que prestar atenção na questão política, um assassinato político. Quando o Bolsonaro ele começa a ganhar a eleição de 2018, e o Bolsonaro era um azarão, a estratégia do crime organizado era colocar o Lula como candidato a presidente com o Haddad de vice. O Bolsonaro como candidato a presidente com o Mourão de vice. O Lula seria preso e o Haddad, da máfia sírio-libanesa, seria o candidato. O Bolsonaro seria assassinado e o Mourão, da maçonaria, que foi promovido do grau 3º para o grau 33, assim, direto, do 3 para o 33, por um grão-mestre Andrade. Logo que ele ganhou a vice, que ele foi para a vice-presidência, um grão-mestre Andrade promoveu. Mas esse é detalhe. Então, essa era a intenção do crime organizado. Máfia sírio-libanesa ou maçonaria. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro seriam excluídos da eleição. Isso não aconteceu. Houve um agrupamento de evangélicos, de cristãos, nessa eleição de 2018. Muito forte, que o crime organizado detesta. O crime organizado detesta cristão. O católico ele até tolera, porque o católico, igual um Gilmar Mendes da vida, igual um Ives Grandra, igual esse pessoal da Opus Dei, tudo mafioso, tudo bandido, e aí pode, tranquilo. Agora, cristão evangélico que defende o cristianismo mesmo, eles não gostam. Que defende a verdade, eles não gostam. Se defender criança, então, aí lascou, tem que morrer. Então, o povo evangélico, com o Bolsonaro, ele se juntou e chegou à presidência. É a primeira vez em 500 anos, que o Brasil foi governado por um cristão evangélico. Sempre foi governado por um católico ou um maçom, ou um judeu, ou um sírio-libanês. É sempre esse conjunto de mafiosos que dominou o Brasil. Mesmo que um dominasse, eles não brigam entre si. Eles simplesmente dividem as coisas. De repente chega o Bolsonaro, sem apoio político, sem apoio religioso, que para quem não sabe, a política e a religião estão intrinsecamente ligados. E o crime organizado teve que fazer algo para impedir aquela alavancada em massa que estava acontecendo. Porque o Bolsonaro ganhou em 2018, mas a perspectiva e a projeção era que na eleição de 2020, todo aquele movimento que se juntou, ele crescesse exponencialmente. Ou seja, a partir da vitória do Bolsonaro, o mundo evangélico, o mundo cristão, as pessoas pararam de ter medo de falar que eram cristãs. Tanto na política, elas tiveram coragem de chegar falando: eu sou cristão, eu tenho valores cristãos, eu não defendo o aborto, eu sou contra o aborto, e várias outras questões. Ou seja, isso foi, Deus operou de uma forma que isso começou a alavancar. Os evangélicos não participavam de política, eles começaram a participar. E a projeção era que em 2020, as prefeituras e os vereadores continuassem naquela maré do Bolsonaro, de direita, conservadora, pró-família
e cristã. É lógico que os satanistas não vão deixar isso acontecer. Não vão deixar isso acontecer. Como é que eles vão deixar isso acontecer? É uma questão territorial. Territorial. O diabo domina o Brasil ou é Jesus que domina o Brasil? Essa é a questão mais ou menos teológica, espiritual da ciência da religião que eu vou falar no tópico final. Mas existe uma disputa por território. Então, o diabo, e aí, se você acredita em diabo ou não, isso não é problema seu, mas existem satanistas que acreditam e eles fazem isso. Então, tinha que haver um ataque para cessar com aquela onda que se formou dos evangélicos estarem se levantando na política. E isso aconteceu principalmente com o caso da Flor de Lis. Logo em 2019, a bancada evangélica e católica ela cresce exponencialmente. As pessoas começam a falar, já existe dentro daquela onda bolsonarista, cristã, família, evangélica, de direito, conservador e tal, já começou a haver programação dos evangélicos disputarem prefeituras e a candidatura a vereador. Tem o Marcelo Crivella ganhando a prefeitura do Rio de Janeiro pela primeira vez. E diga-se de passagem, o Rio de Janeiro é um dos estados e a cidade mais tenebrosa que existe. Já morei lá, é tenebroso. É totalmente dominado pelo crime organizado por satanistas, totalmente. E um evangélico ganhou. E aí o que acontece? A perspectiva era que a Flor de Lis, em 2018, disputasse a prefeitura de Niterói. E em 2020, o marido dela, o pastor Anderson, disputasse para deputado federal. Tanto é que na Câmara dos Deputados ele não era conhecido como o chefe de gabinete da Flor de Lis. Ele era conhecido como como deputado federal. Ele era, se não me engano, são 511 deputados, ele era conhecido como 512, porque ele atuava como se fosse um deputado federal. Não sei se vocês sabem ou percebem, a Flor de Lis é burrinha. Ela tem um dom dela de cantar, ela tem um dom dela de ajudar as crianças, mas ela é burrinha. Quem manobrava tudo era o pastor Anderson, chefe de gabinete dela. O que acontece? Eu acompanhando a Flor de Lis, em maio, ela faz o primeiro discurso dela, no plenário. Porque, se não me engano, no dia 30 de maio, 26 de maio, alguma coisa assim, ia ter uma data que é a data Dia Nacional da Adoção. E a Flor de Lis, que fez a campanha na defesa das crianças, ela, logicamente, ia falar da adoção. Então, no início de maio, ela faz o primeiro pronunciamento sobre a adoção. No dia da adoção, lá, Dia Nacional, dia 26, ela faz o segundo pronunciamento dela, sempre falando de adoção, isso no final de maio. No início de junho, eles matam o marido dela. E vou contar um detalhe para vocês. Bolsonaro, que em 2018 ganhou a eleição falando que protegeria as crianças, nunca falou nada sobre as crianças, nunca. E eu passei 4 anos cobrando ele, 4 anos cobrando e jogando na cara dele. Você se elegeu falando que ia proteger as crianças e acabar com a corrupção e com o crime organizado. Ele não protegeu as crianças e ele caiu no colo do crime organizado, principalmente da família Andrade, aqui em Juiz de Fora. Mas isso é outro papo. Pois bem, o que acontece é que o assassinato do pastor Anderson, com a imediata acusação da Flor de Lis, fez com que todo aquele clamor, toda aquela empolgação dos evangélicos caísse totalmente.
Então todo mundo que tirava onda, estupava o peito e falava assim, eu sou evangélico, eu sou uma pessoa de bem, dentro da política. Depois do assassinato do pastor Anderson, com a imediata acusação, não só acusação, que ela já foi condenada, imediata condenação da Flor de Lis e da família dela, que era a família exemplo de evangélico, que defendia as crianças, que adotou um montão de gente, que se sacrificou, que ficou na pobreza, que foi perseguida e tal. Tudo isso esfriou. E, com um detalhe, quando começa o processo de julgamento dela, eu já sabia lá desde o início, ela é condenada e o julgamento acontece um mês antes das eleições de 2020. Um mês antes das eleições de 2020. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os evangélicos estão entrando na política, estão falando, nós estamos lutando pelo bem e tal, eles jogam a questão da Flor de Lis, que ela é um monstro. Ou seja, quando um evangélico na política diz que é isso, que é aquilo, mas na verdade eles jogam na mídia que existe um monstro que é a Flor de Lis. Com um outro detalhe que está acontecendo agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo. O julgamento dela acontecendo uma semana depois da eleição. Nesse momento que o crime organizado já sabia que eles iam fraudar as urnas eletrônicas e que eu denuncio desde 2012. Eu denuncio protocolado a máfia eleitoral, principalmente das urnas eletrônicas, desde 2012. Está protocolado. Todas as minhas denúncias, desde 2012. Aí, o que acontece? Uma semana depois da eleição que o Lula perdeu e que haveria essa manifestação, todo mundo já sabia que haveria essa manifestação, principalmente de cristãos evangélicos e tal, eles colocam o processo da Flor de Lis. Para duas coisas, dois motivos. Abafar a manifestação, fazer com que as pessoas que são evangélicas sintam vergonha de expor sua opinião política e participar da política, e ao mesmo tempo promover o ódio da esquerda que está se desmobilizando. Fizeram festa quando o TSE declarou o Lula vencedor, não quando ele ganhou, quando o TSE declarou que ele ganhou. Quando o TSE declarou que o Lula ganhou, os petistas foram todo mundo para a rua, empolgados e tal. Quando começou a sair a questão das fraudes, que teve muita, sempre teve, quando saiu a questão das fraudes, o povo da esquerda começou a se desmobilizar. Se você tem... Por que existe uma oposição ferrenha contra o Bolsonaro? A questão da família contra o aborto, antifeminista, cristão. O pessoal de esquerda, eles têm ódio desse tipo de pessoa. Não apenas do Bolsonaro, mas do que ele representa. Tanto é que estão queimando igreja, fazendo um montão de algazarra, atacando e perseguindo os cristãos. Cristofobia, que começou, já faço denúncia sobre a cristofobia, desde 2011, mais ou menos, que eu faço denúncia sobre cristofobia. E aí, o que acontece? Quando surge essa questão da Flor de Lis, que, entre aspas, é um monstro, matou o próprio marido, tinha um amante, roubou um montão de asneira que é falado contra ela, ia para casa de swing, um montão de asneira que foi falado pela mídia para que a população entendesse que ela era um monstro, sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma, sem pé nem cabeça, né? Como é que uma cantora conhecida nacionalmente, junto com um pastor, vai em casa de swing e ninguém fica sabendo, não é? Mas, o que acontece? Esse povo de esquerda
tendo agora novamente o julgamento da Flor de Lis, que já estava se desmobilizando, eles começam a revigorar o ódio e voltar à mobilização da esquerda. Então, existe uma questão política por trás disso, que inclusive afetou a eleição do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Quem ganhou foi Eduardo Paes. Por quê? Um mês antes da eleição para o Rio de Janeiro, aquela mafiosa bandida da juíza Carvalho foi lá e tentou condenar, colocou o julgamento para condenar. A Flor de Lis não condenou. Não condenou a Flor de Lis, que não tem prova. Tanto ela não tinha prova, como ela não teve o apoio do Congresso Nacional. Mas o que acontece? Um mês antes, teve o julgamento da Flor de Lis, já um ataque contra os cristãos, evangélicos principalmente, e o Marcelo Crivella foi decretada a prisão do Marcelo Crivella 2 meses antes da eleição. Então você veja que o cara, ele é evangélico, bispo da Igreja Universal, ou seja, o cara é podre de rico. Ele liberou metade do salário dele para a prefeitura, ou seja, o salário dele era tanto, ele só recebia metade, a outra metade ele deixava a prefeitura. E esses bandidos do crime organizado, dentro do Poder Judiciário, decreta a prisão do cara, faltando 2 meses para a eleição, acusando ele de estar desviando dinheiro. Se o cara vai desviar dinheiro, ele, no mínimo ele teria que pegar o salário dele inteiro, né? Só que o que acontece? Isso acontece 2 meses antes da eleição. Você tem um evangélico de peso no Brasil, Marcelo Crivella, e também a Flor de Lis, sendo atacados todos os dias, faltando 2 meses para a eleição de 2020. Isso não é coincidência. Política e crime organizado estão intrinsecamente ligados à religião. Então, a máfia católica e a máfia judaica, principalmente, atacaram o protestantismo dentro da política. Isso é um ataque organizado, muito bem organizado. Nesse viés, quando em 2019, não sei se vocês vão se lembrar, a esquerda é muito ligada aos sírio-libaneses, aos muçulmanos, aos palestinos. E a direita é mais ligada aos judeus, porque são evangélicos, tal, são mais ligados aos judeus. Só que o Bolsonaro, ele começou a se ligar muito com Israel. Logo que ele ganhou, já foi lá em Israel, ele teve essa manobra muito grande com Israel. E eu até pensei que Israel seria de direita, e é. Só que dentro da comunidade judaica, que necessariamente ela é mais de direita do que de esquerda, ela odeia o comunismo, porque ela foi perseguida pelo comunismo. Dentro da comunidade judaica existem mafiosos e satanistas, que são dominados pela família Rothschild e pelo George Soros, que são da esquerda. O George Soros, basicamente, ele que decidiu quem seria o candidato à presidência do Brasil. Porque tem um Fux na presidência do STF, mas o Fux segue as ordens dele. O Fux que, quando o Lula ia ser candidato em 2018, deu todo o apoio para o Sérgio Moro prender o Lula, e ele era só um ministro, quem era a presidente era Carmen Lúcia, se não me engano, mafiosa também, satanista. Mas, quando o Fux foi à presidência do STF, que tinha todos os poderes, o Lula é inocentado. Por que será que ele deixou o Lula ser inocentado? Se ele não quisesse que o Lula fosse inocentado, ele só não colocava em pauta. Simples, ponto. Colocou porque o Jorge Soros, que é de esquerda,
Mandou. Inclusive, o instituto judaico chamado... Aquele cara que morreu na ditadura militar. Esqueci o nome dele agora. Morreu enforcado. Dizem que ele se suicidou, mas na verdade... Esqueci o nome dele mesmo. Mas essa comunidade judaica ele começou a atacar o Bolsonaro. Eu já falei com ele. Inclusive eu avisei o Fux e a bandida da Maria Tereza. E eu vou expor os crimes dos judeus. Por quê? Logo em 2019, o Bolsonaro entra, o Brasil tinha rechaçado tanto a esquerda quanto a direita católica, que era representada pelo PSDB. O Luciano Huck, da máfia judaica, ele se coloca para disputar a presidência, logo em 2019. Tanto é que o Bolsonaro estava na dúvida se ele apoiava o Kassab, que é da máfia sírio-libanesa, ou os judeus, através do Silvio Santos. Ele tinha esse contato. Até que ele vai flertando com os dois. Por fim, ele escolhe como ministro o Fábio Faria, que é marido da filha do Silvio Santos. Não estou falando que o Silvio Santos ou eles têm qualquer tipo de envolvimento, eles não são mafiosos, já deixei isso claro para eles. Mas o Luciano Huck é. Inclusive, Caldeirão do Huck, Caldeirão para mim é panela de bruxa. E teve uma vez que ele fez lá uma questão da Babilônia, lá no programa dele, lá num dia de Ano Novo. Ele é mafioso. Só que havia do Jorge Soros. Então, assim, várias pessoas estavam tentando disputar a presidência contra o Bolsonaro. Tentando conseguir cacife político para isso. Quem decidiu foi o Jorge Soros. Jorge Soros, máfia judaica. E a máfia judaica, ela tem pavor de evangélicos. Isso é uma questão teológica. Eles não têm inimizade tanta com o cristianismo católico, mas com o protestante eles têm. Por quê? Para o judeu, a palavra de Deus é sagrada. Então você não pode encostar na palavra de Deus, no livro, você não pode encostar o dedo. E o evangélico toda hora está com a Bíblia debaixo do braço, toda hora ele fala a palavra de Deus sem o respeito que os judeus querem. Mas de uma forma ou de outra, o ataque à Flor de Lis, que é um ataque ao Bolsonaro também, eu já falei isso com ele, o ataque ao cristianismo protestante através da Flor de Lis, ou do Marcelo Crivella, ou de outros que podem ter acontecido aí, ele é um ataque à base do Bolsonaro. Ele é feito pela Opus Dei, Igreja Católica Opus Dei, que o Bolsonaro acobertou com aquela desgraça daquela Ângela Gandra Martins, que é secretária da Família, dos Direitos Humanos, que não fez nada pela família, a não ser entregar as crianças ao CNJ, para o CNJ, através das varas de infância, matarem as crianças que eles quiserem, porque principalmente o assassinato de crianças em rituais, ele acontece principalmente através das varas de infância e juventude, com o aval deles agora com o CNJ. Teve o Marco da Criança, que inclusive fiz o curso desse no CNJ, só mafioso, bandido e satanista que estão controlando isso. Ou seja, qualquer criança que sumir de orfanato, de presídio, a mafiosa da Carmen Lúcia, quando ela foi presidente, a primeira coisa que ela fez foi ir nos presídios, falar, nós temos que dar atenção às mulheres que têm crianças, que estão amamentando, facilitar a doação dessas crianças. Tem um vídeo, inclusive, no meu canal, ela falando isso. Quantas crianças vocês acham que sumiu e nunca mais ninguém viu, que morreu? Quantas? Muitas. Posso garantir que são muitas. Eu posso garantir que são muitas. Porque eu já investiguei isso, eu já denunciei isso. E não se acha as crianças. Não se acha as crianças. Inclusive tem um livro sobre isso. Um livro. Tanta denúncia que eu fiz que escreveram um livro. Um dia eu mostro. Pois bem, questão da Flor de Lis. A questão.
política de ataque aos cristãos e a questão do assassinato de crianças. Essas são as duas motivações para a perseguição da Flor de Lis. Então, agora a gente entra, já quase para finalizar, tentando finalizar, na história da Flor de Lis, que o próprio pastor Anderson contou. O pastor Anderson, ele fez esse culto, ele contou toda a história da Flor de Lis, dele, das crianças, e ele fala chorando o tanto que ele ama ela, o tanto que ele participou da luta para a defesa das crianças, tirar as crianças de rua, evangelizar elas e tal. No meio do culto, ele chama a Rayane, que está presa. Se não me engano, é ela que está presa. E ele conta detalhadamente a história de quando eles encontraram com a mãe dela, doidona de droga, e ela falou, não, acabei de jogar minha filha na lixeira. Aí ele vai lá, ele, a Flor de Lis, pega ela na lixeira, pelada, ele sai correndo, a Flor de Lis fica com a criança, ele sai correndo para comprar uma roupinha, coloca na menina, adota a menina tá lá. Ele chorando, ela chorando, todo mundo chorando. Aí vocês acham que hoje essa menina mandou matar o cara. Tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que ser retardado para achar que essa menina tem relação com a tentativa de assassinato, com o assassinato do pastor. Não, tem que ser retardado para ele. Ah, mas tem a Simone. Dizem que ele estava abusando sexualmente dela e ela estava tramando a morte dele. Inclusive ela confessa isso na Câmara dos Deputados. Mentira. A menina tem câncer. Ela já tinha câncer. Ela fez um tratamento de câncer. Ela tem uma cicatriz aqui. Ela quase morreu. Inclusive ela pesquisa veneno na internet porque ela estava pensando em se matar. E esses pilantras desse... Ah, esqueci de falar. O Ministério Público, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também envolvidos nessa trama contra Flor de Lis, na pessoa do desembargador Andrade, promotor Matos e Polícia Civil, aqueles dois delegado mafiosos. Ah, mas eles falaram que ela é culpada, não existe dúvida. Como é que não existe dúvida? Não existe prova nenhuma de que ela é culpada de nada. Prova nenhuma. Nenhuma. Diga-se de passagem, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Você conhece algum membro do Rio de Janeiro, de alguma instituição do Rio de Janeiro que é honesto? Só tem mafioso. Só mafioso. E aí, para não ter dúvida, vamos falar que eu estou falando aqui abobrinha. Na época que o Bolsonaro, o assassino da Marielle, foi no condomínio do Bolsonaro e foi conversar com uma outra pessoa, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmaram categoricamente que aquele assassino da Marielle foi na casa do Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro, esperto, sabendo que estava lidando com o mafioso, ele já correu lá, pegou o histórico na portaria e provou que o Ministério Público e a Polícia Civil estavam mentindo. Mentindo, mafioso, crime organizado. As pessoas têm o costume de confiar no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Polícia. No mundo de hoje, tudo que eles falam é verdade. Tudo que eles falam é verdade. Você tem que ser idiota demais para acreditar. Hoje em dia, juiz, promotor, cara, só mentira. Dificilmente você vai encontrar um que é honesto. Dificilmente. Eu estou falando porque eu faço denúncias contra eles. Todos. Quando eu faço denúncia, eu mando para todos do tribunal, todos os magistrados do tribunal ou do Brasil. Tudo mafioso. Ministério Público, quando eu faço denúncia, eu mando para todos do Brasil. Todos do Brasil.
Quem não é corrupto, mafioso, é omisso. Honesto não tem, não. Posso te afirmar categoricamente que honesto não tem, não. Mas aí quando eles dizem, a delegada diz que a delegada que entrou no processo, fraudou o processo todo e depois saiu para vir outro. Veio outro, que é normalmente assim que acontece nas fraudes, sempre mudando. Um vem e faz uma merda, depois outro vem e faz mais uma merda e não conserta a anterior. Tudo que eles falam é mentira. Todo o processo foi cheio de fraudes, mas voltando agora para a história do pastor Anderson, eu só fiz esse parênteses para afirmar que se você acredita que a Flor de Lis é culpada só porque o Ministério Público ou a Polícia Civil falou, tem que deixar de ser ingênuo. Pois bem, então esse pastor, a Simone, ela teve câncer. Pesquisou tipos de envenenamento e tal para ela se matar, porque ela estava sentindo dor, câncer. Dor. Detalhe, dizem que o pastor Anderson estava abusando sexualmente dela. É uma casa que tem, uma família que tem 55 filhos. Fora as esposas, os esposos, os filhos. Ele teria condição. Mas os membros da igreja, você acha que teria condição de abusar sexualmente da filha da Flor de Lis? Não teria. Não teria. Nenhuma. Cara, eles moram numa casa com 5, 6 pessoas. Todo mundo está sabendo tudo que acontece com todo mundo. Imagina a casa da Flor de Lis moram pelo menos 40 pessoas. Como é que o cara ia abusar dela? Não tem jeito. Nem que ele quisesse. E outra. Nós estamos falando de uma mulher que é filha de uma deputada federal. E ela tinha namorado. O namorado se afastou dela porque o judiciário perseguiu todas as pessoas que estavam próximas da Flor de Lis. Todas as pessoas que estavam próximas da Flor de Lis, o judiciário perseguiu. Igual o Alexandre Moraes faz com o pessoal próximo do Bolsonaro. Sai perseguindo até o pessoal se afastar. Tanto é que prendeu as 2 pessoas mais boas próximas da Flor de Lis que iriam apoiar ela até o fim. Então dizem que o pastor Anderson estava abusando sexualmente dela. A mãe dela é deputada federal, devia estar ganhando o quê? 30 mil, 40 mil por mês? Mãe, eu tenho um namorado, eu quero casar, me ajuda aí a alugar um apartamento, alguma coisa e tal. Se ela está sendo abusada, ela sai de casa, ponto. Papo furado. Que ela, como tem câncer, porque o câncer voltou, depois de toda essa perseguição, o câncer voltou. Ela está com câncer hoje, presa com câncer. Ela fala, como ela, tipo assim, já sabe que vai morrer, né? Ou pelo menos pensa que vai morrer. Acho que Deus deveria curar ela, mas vamos supor que ela pensa que ia morrer. Fala, já que eu vou morrer mesmo, eu vou assumir isso. Por quê? Ninguém defendeu ela. Ninguém defendeu a Flor de Lis. O Congresso não defendeu. Deveria defender, porque foi um crime político. Ela é deputada federal, então foram privilegiados. Ela tá sendo... Para que serve o foro privilegiado? Porque quando uma pessoa está sendo atacada politicamente, seja sendo acusada de qualquer tipo de crime, ela tem foro privilegiado justamente para não ser perseguida. E não existe prova nenhuma contra ela. Só que logo decidiram, totalmente contra a lei, que ela não teria foro privilegiado, ela seria julgada na primeira instância. Ela sendo deputada federal, antes de ser cassada, ela foi julgada na primeira instância. Isso é totalmente inconstitucional, isso é totalmente contra a lei. Mas como já estava armado, e na época o Rodrigo Matos não fez nada. O Rodrigo Matos, eu conversei com ele, mandei uma mensagem para ele, defendendo a Flor de Lis, porque a cassação dela já iria acontecer logo em 2019. Logo quando ela foi julgada e inocentada, o Rodrigo Matos iria colocar a cassação dela em pauta. Eu falei, não faça isso. Protocolei. Mandei para o Bolsonaro, para ele, para o Alcolumbre, judeu pilantra, Alcolumbre, mafioso. Ele e toda a família dele é mafiosa.
que impediu a todo custo que o André Mendonça fosse para o STF. Barrou a indicação do André Mendonça a todo custo, para você ver como o judeu não gosta do evangélico, do protestante. Não gosta. E nessa época, o André Mendonça, evangélico, era ministro da Justiça. Eu protocolei, está protocolado lá, tem um número. Eu protocolei a questão da Flor de Lis lá. E ele, como evangélico, não fez muita coisa não. Mas acredito que ele, junto com o Rodrigo Maia, segurou a cassação dela até chegar o Lira. O Lira já provavelmente ganhou com o compromisso de cassar ela, acelerou o passo para a cassação da Flor de Lis. E detalhe que você não percebeu. O Conselho de Ética permite a cassação da Flor de Lis numa terça ou numa quarta-feira. Correu. Terça ou quarta-feira, tá. Mandou para a Câmara. Que a Câmara deveria dar um tempo para a Flor de Lis se defender, colocar o processo para todos os deputados, para eles lerem, poderem analisar, e 1-2 semanas depois colocar para julgamento, para a cassação dela. Só que, por que ele correu? Porque na sexta-feira que ela foi julgada, foi uma sexta-feira 13. Aí você vai falar assim, pô, mas isso é coincidência. Pô, mas desde o início eu estou falando que a questão tem a ver com satanista, e eu não estou falando só nesse vídeo, eu protocolei várias vezes. Ela tinha que ser cassada justamente na sexta-feira 13. Você acha que não é muita coincidência, não? E o satanista, ele gosta de tirar onda. Conseguiu condenar uma mulher honesta, inocente, que defende as crianças, ser rechaçada e ser conhecida como um monstro por toda a sociedade, inclusive os evangélicos, com exceção do Marco Feliciano, que foi o único que não votou pela cassação dela. Foi o único que teve a dignidade de pensar assim, não existe prova nenhuma contra ela, eu não vou votar. Ele não votou pela cassação dela. E os satanistas conseguiram condenar uma mulher, exemplo de cristã, que fez coisas que nunca você vai fazer na sua vida. Você não tem coragem de pegar uma criança e botar na sua casa para cuidar dela. Ela botou 55. Nunca você vai conseguir fazer 10% do que a Flor de Lis fez. E se diz evangélico, se diz cristão. Quer condenar ela, sem prova nenhuma, sem conhecer o processo, sem estudar o processo. Eu estudei. Então, ela foi condenada. Que eu vou chegar na questão processual. Deixa eu só terminar a questão do pastor antes, do vídeo que ele fez, do culto que ele fez. E ele fala o culto todo, a perseguição. Durante 30 anos eles defenderam as crianças e durante 30 anos o Ministério Público, a polícia e o Poder Judiciário perseguindo a Flor de Lis como se ela estivesse sequestrando crianças. E ela ia ser condenada. Ele explicou, no finalzinho do vídeo ele explica detalhes. Ele fala assim, foram procurados pela polícia, aí foram na audiência, o juiz ia prender ela e ele. E aí tem aquele evangélico, não tem aquele lance, vai orar, vai clamar a Deus e tal. Pouco tempo antes desse juiz mafioso da vara de infância e juventude dar a sentença para condenar a Flor de Lis e o pastor Anderson, descobriu-se que um cara chamado Castor de Andrade, que foi o cara que começou com o jogo de bicho e que todo o crime organizado do Rio de Janeiro hoje é fruto desse Castor de Andrade, que teve, inclusive, o processo dele sumiu, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, simplesmente sumiu. Que, se não me engano, foi ele que saiu de helicóptero do presídio, que o afilhado dele, esqueci o nome do afilhado dele, que agora foi acusado na Lava Jato, no Petrolão, junto com o Marcos Valério,
tinha um operador de caixa que era afilhado do Castor de Andrade aí. Você vê que esse pessoal com política é tudo interligado. Mas Andrade é tudo mafioso. Tudo não, né? Quando eu digo as famílias, não quer dizer que todas as pessoas que têm sobrenome são mafiosas. Estou falando que existe uma cúpula que representa essa família que é satanista mafiosa. Pois bem, então ele vai falar que, pela glória de Deus, livramento de Deus, saiu uma lista do Castor de Andrade de todas as autoridades que ele pagava mensalmente um dinheiro. E aí esse juiz foi afastado, veio o outro que não condenou eles. Tá, beleza. Você tem o próprio pastor Anderson falando do Andrade. Agora eu vou fazer uma pergunta que ninguém fez. Por que um cara que é bicheiro vai pagar um juiz da vara de infância e juventude? Ele tinha que pagar o cara da vara criminal, não é? Por que ele está pagando juiz da vara de infância e juventude? Porque igual aqui em Juiz de Fora e em várias outras cidades, o fornecimento de material humano, crianças e bebês para sacrifício vem da vara de infância e juventude. E logicamente que a família Andrade vai querer perseguir a Flor de Lis e perseguir por 30 anos. Agora, uma pessoa é perseguida por 30 anos, prova a inocência dela. De repente, o judiciário vem de novo atacando ela. Será que o judiciário está certo dessa vez? Não está. Então, terminando o caso aí esse vídeo do pastor Anderson, quem tem alguma dúvida, porque é ele falando, chorando, contando toda a história e chorando da Flor de Lis, dos filhos, das crianças, das dificuldades que eles passaram fugindo da polícia, dormindo na rua, de comida, de alimentação, tudo isso que passou o Ministério da Flor de Lis. Tudo isso é ele contando. Aí chega a mídia, jornalecozinho, vai falar que ele abusava da filha, que a Flor de Lis tinha amante, que isso, que aquilo, e todo mundo acredita. É muita ingenuidade. Aí o pessoal acredita na Rede Globo, porque na verdade a Rede Globo nem atacou muito não. Quem mais atacou foi a Bandeirante e principalmente a Rede Record com um tal de Bach. O Bach todo dia, ele ficava todo dia. Que ela fez isso, que ela fez isso. Ela tem que dar uma resposta para a sociedade. E ficava botando pilha nela. Ele chegou a falar tanto que eu mandei uma mensagem para a Record. Falei, vocês são doidos, cara. E ele foi afastado 15 dias. Mandei um aperto nele, foi afastado 15 dias. Falei, vocês são doidos, eles estão atacando os cristãos. E depois, o Crivella se lascou também. Não tem prova nenhuma, o cara fica acusando a Flor de Lis como se ela já fosse assassina e tal. Aí vinha uma mulher falando que ele foi pra casa de swing. Aí vinha outra falando uma outra coisa. Aí vinha um membro da igreja que não gostava deles, que falava outra fofoca. E ia indo, pegando tudo. Aí vem a mãe do pastor Anderson, que a delegada convenceu que a Flor de Lis era assassina. Aí, pô, a mãe acabou de enterrar o filho. A delegada fala, a mãe já é idosa. A delegada fala que a Flor de Lis é culpada, a mãe vai falar, não, é ela mesma que é culpada. Só que tem que ver os fatos. Os fatos não dizem isso. Bom, já deu 1 hora, então eu vou só para os fatos do processo para a gente terminar. Eu acredito que já dê para dar uma noçãozinha de que a questão é muito mais profunda. Bom, com relação ao processo, a Flor de Lis saiu no final de semana com o marido dela. Aquela semana foi o Dia dos Namorados. Então, no final de semana, eles saíram para comemorar o Dia dos Namorados. Bom, então bem. Chega em casa, ela entra primeiro, ele entra e toma vários tiros. Quem estava na casa falou que foram 6. A perícia falou que foi 30, inclusive no órgão genital.
Cadê as fotos? Que perícia, meu cara, perícia. No Rio de Janeiro, o médico assina qualquer coisa. Se o pessoal do crime organizado quisesse falar que ele foi decapitado, o perito lá assinava que ele foi decapitado. 30 tiros, 30 tiros. A polícia falou que foi 30 tiros. Você tem que dar 10 tiros, recarregar, dar 10 tiros, recarregar, ou você tem que ter mais de uma pessoa. Não é? Acharam a arma? Acharam. 30 tiros. Não resvalou sangue na pessoa que atirou, não? E a marca de pólvora no dedo? Do filho da Flor de Lis, ou da Flor de Lis, ou seja lá de quem for, cadê? Por que a delegada, aquela bandida daquela delegada, não fez esse tipo de perícia? Não fizeram. Eles não querem fazer. Eles não querem fazer. Eles sabem que não foi ela. Eles não querem fazer para provar a inocência, mas a mídia vai colocando ela culpada. Vou falar para vocês o que aconteceu. A casa da Flor de Lis, ela tem duas entradas, uma pela frente e um portão por trás. O Lucas, que estava com o vereador Andrade Mendes, ele chega na casa e ele vai lá atrás, ele abre o portão de trás, para que os assassinos entrem e esperem o pastor Anderson. Simples. Cara, se alguém daquela família fosse planejar de matar o pastor Anderson, ele vai matar lá dentro da casa deles, onde mora 40 pessoas, tem que ser burro demais para achar que o filho da Flor de Lis, ia matar o pastor Anderson ali. Não, tudo bem, vou matar ele. Pô, vai sair com ele para tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, vai lá, mata, fala que alguém tentou roubar alguma coisa, vai matar ali. Sem noção. Aparece o vídeo do Lucas entrando antes e depois saindo. E o Lucas era brigado com ele, porque ele usava droga, e o pastor Anderson falou que ele não poderia morar ali. Poderia vir para tomar banho, almoçar e jantar, mas morar ali não, porque tinha que dar exemplo para as outras crianças que estavam ali. Para você ver que a relação deles era proibido ele morar ali, mas ainda continuava uma boa relação. Com o vereador não tinha relação nenhuma. E ele era o tesoureiro, era o ex-tesoureiro do Ministério da Flor de Lis, que movimentava milhões de reais, que sumiu. Esse filho da Flor de Lis, filho mesmo, que está sendo acusado agora como assassino, quando acontece o tiro, o assassinato, todo mundo entra em choque, ele vai lá, ele sai correndo, pega o carro dele e vai lá procurar a polícia, porque havia um posto da polícia ali perto. Ele foi lá procurar a polícia. Como é que assassino, que acabou de matar um cara, sai correndo para procurar a polícia? E a polícia não estava lá. Por que a polícia não estava lá? Porque o crime já estava planejado. Então a polícia não estava lá. O crime já estava planejado. Ele não encontra a polícia. Ele sai, volta, pega o pastor Anderson e leva para o hospital. Que assassino vai fazer isso? Que assassino vai fazer isso? Não vai, não tem jeito. Tem que ser retardado para achar uma coisa dessa. Agora, como não tem resposta, como ninguém tem coragem de acusar realmente o crime organizado que mandou matar e matou o pastor Anderson, alguém tem que ser culpado, né? A sociedade quer uma cabeça, a sociedade quer sangue. Aí vai na Flor de Lis, vai nele, vai na Simone, vai na... Cara, o que a Rayane tem a ver? Doce de pessoa, amor de pessoa. O que a Rayane tem a ver? Mesmo, vamos supor que Flor de Lis, mais o filho dela, mais a Simone, o que a Rayane tem a ver com isso, cara? Não tem explicação um negócio desse. Ela está presa. Não tem. Mas aí, voltando para o processo. Acontece o assassinato. No outro dia ele é enterrado. Aquela comoção. Logo de cara eu já sabia que era o crime organizado. Eu conheço o crime organizado, já sabia. O que acontece? O enterro foi de tarde.
Pela manhã, o cadáver ainda estava até quente. Acabado de acontecer o assassinato. O governador do estado, o Wilson Witzel, dá uma declaração dizendo que a Flor de Lis é culpada. 24 horas depois do assassinato. A Flor de Lis, acho que nem estava no enterro, porque o enterro foi à tarde, a declaração dele foi de manhã. Logo de manhã, ele dá uma declaração para a imprensa, dizendo que a Flor de Lis é culpada. Ele deve ter bola de cristal, ou ele deve ser vidente. Nem as investigações tinham começado. Ele já disse que ele é culpado. Por quê? Ele está dando um sinal claro para a Polícia Civil e para o Ministério Público de que o crime organizado já definiu e eles podem continuar com o plano porque ele, sendo governador, ele vai apoiar. Vai proteger, vai ficar tudo tranquilo. Dei-lhe uma porrada lá no STJ, logo ele foi cassado. Graças a Deus, logo foi cassado. Foi cassado, foi afastado. Beleza. O assassinato foi no final de semana, num sábado ou num domingo, se não me engano foi num domingo. O enterro foi na segunda ou na terça. Na quinta-feira aconteceu a tradicional live do presidente Bolsonaro. Quem estava lá, a desgraça da Damares Alves, mafiosa. E eu já tinha mandado para o Bolsonaro a mensagem. Falei, Bolsonaro, não se meta na questão da Flor de Lis, que ela é inocente. Tinha mandado para ele. Mandei para ele, para o Rodrigo Maia, para o Alcolumbre. Se não me engano, na época era o Dias Toffoli, que era o presidente do STF. Tá, mandei para ele. Eles estão conversando lá, o Bolsonaro e a Damares, caiu no assunto da Flor de Lis. Quando cai no assunto da Flor de Lis, que o Bolsonaro ia meio que passar um pano e tal, a Damares Alves já condena ela. Fala assim, irmão, quem diria, né? Ele, evangélico, que ia ser um monstro desse, uma coisa assim. Na mesma hora, você pode puxar a data, pode olhar. Na mesma hora, o Bolsonaro olha pra ela e já faz assim. Tipo assim, falou besteira. Porque o Bolsonaro já sabia que eu ia defender ela. E ela falou besteira. Ela não falou besteira pelo simples fato de ela estar acusando uma pessoa sem ter provas e sem saber dos fatos. Mas, primeiro, ela é mulher. Segundo, ela se diz evangélica. E terceiro e principal, ela é a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos. Ou seja, se existe uma pessoa no Brasil que nunca poderia acusar uma pessoa sem prova antes do devido processo legal, porque isso é uma questão de direitos humanos, seria a desgraça da Damares Alves. E ela acusa. Então você tem o governador do estado dando o aval de que pode continuar com o plano para condenar ela, que ele vai defender. E você tem a ministra dos Direitos Humanos dizendo, pode continuar que eu estou com vocês, pode condenar ela, porque se ela fazer alguma denúncia aqui nos Direitos Humanos que não está tendo um julgamento imparcial ou qualquer coisa, aqui a gente vai deixar para lá. Como sempre aconteceu. São 4 anos que eu denuncio várias coisas no Ministério, daquela desgraça daquela Damares Alves, e ela nunca fez nada, a não ser papo furado e slogan para o crime organizado. Só papo furado e slogan para o crime organizado. Principalmente na questão das crianças. Nunca fez nada para criança. Nunca. Só projetinho que nunca saiu do papel. Pois bem, então você tem aí já o crime organizado definindo que pode continuar que vai. Vai dar certo. Logo depois entra a juíza Carvalho no processo. Carvalho é uma família mafiosa desde 1500 no Brasil. São 4 famílias mafiosas no Brasil desde 1500. Família Martins, família Andrade, família Carvalho, família Coelho.
cúpula do crime organizado no Brasil desde 1500. Desde Portugal para cá. E eu acompanhei esses 500 anos, tá? Tem tudo isso anotado, escrito. Se algum dia eles quiserem questionar, manda tudo pra cima. Família Carvalho, que já me persegue há mais de 20 anos. Todo processo meu vai ter um pilantra de um Carvalho lá me ferrando. Sempre tem. Aí essa juíza escolheram a juíza Carvalho. Já falei, mafiosa. Já sei que é mafiosa. Depois, entra no Ministério, como presidente do Ministério Público, o Matos, família mafiosa, que inclusive eu denunciei o procurador daqui como um dos mandantes da facada contra o Bolsonaro. Tá lá, denúncia, ele já sabe, todo mundo sabe, Força Armada, todo mundo sabe. Tá tudo protocolo. Olha, Matos satanista também. Não vou entrar em detalhes de tudo aqui para cada família, que não tem tempo, mas olha o Matos. E quem que é promovida presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Adivinha? Quem é promovido a presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Desembargador Andrade. Para deixar tudo cordão. Ó, juíza, você pode fazer a merda que você quiser, a fraude que você quiser. Porque aqui, ó, eu tô segurando, eu sou presidente, eu tô segurando as mãos daqui. Então, quando eu já fazia essas denúncias antes, eu não sabia que o Matos e o Andrade ia ser promovido a chefe tanto do tribunal quanto do Ministério Público. Fora, vocês acham que isso é coincidência, não é coincidência. Pois bem, levando agora para a questão processual propriamente dita. A juíza não tem nada. A juíza não tem absolutamente nada, prova nenhuma, nada. Ela tem o testemunho do delegado e do promotor do Ministério Público, que inclusive ele foi dar uma entrevista para o Datena. Inclusive, acho que eu tenho essa entrevista gravada no meu computador. Aí ele foi falando, não, mas era culpada, mas era isso, aquilo. Aí o Datena chegou para ele, Datena malandramente, falou, ah, tá, era culpada, mas assim, você não tem nenhuma provinha aí não para você divulgar, não, você só tá falando que era culpada, mas é a sua palavra. Se você tem tanta certeza, cara, me dá pelo menos uma prova. E o Datena tava tipo num podcast, tava com aquele negócio que na mesma hora ele toma um aperto do diretor, do editor, sei lá. O promotor fica puto, porque ele pensou que a entrevista ia ser passar pano pra ele, né, para as mentiras dele. O Datena toma um aperto e o Datena baixa a bola e deixa o promotor continuar falando as mentiras dele sem questionar. E essa entrevista tá aí, é pública. Só procurar. Dentro do processo não existe prova nenhuma contra a Flor de Lis ou contra os filhos dela. Nenhuma. O que acontece? Há o julgamento, há a prisão dos filhos, depois das filhas, dos filhos no enterro e depois das filhas, mas não a prisão da Flor de Lis. Acontece o julgamento na primeira instância. Acontece o julgamento na primeira instância. O julgamento é uma sentença. A sentença condena os filhos e as filhas e não condena a Flor de Lis. Ou seja, o Poder Judiciário não condenou a Flor de Lis pelo assassinato do pastor Anderson. A Justiça não condenou a Flor de Lis. Ela não foi condenada. A juíza dá uma manobrada e diz assim, eu ia condenar, mas eu não condenei porque ela é deputada federal. Porra. Se ela é culpada, devia ter condenado, mas não tem prova, não condenou. E mandou para a Câmara dos Deputados um ofício. O Rodrigo Maia recebeu o ofício e mandou deu uma coletiva e mandou para a Comissão de Ética. Eu mandei um e-mail para ele na hora. Na hora. Falei, não mexe com isso. Tanto é que eu mandei um e-mail para ele e protocolei no Ministério da Justiça, que era o André Mendonça na época. Falei, não é assim que funciona. O Conselho de Ética, ele está na seguinte situação. Se uma pessoa for condenada, a sentença entra no Conselho de Ética e vai se julgar o Conselho de Ética se com aquela condenação ela ainda pode ser deputada federal. Não houve condenação, então não tinha que mandar para o Conselho de Ética. Não houve condenação. O que tem? Não tem nada.
Tem mídia falando, blá blá blá, de mídia. Povinho, inclusive evangélico, condenando ela. Exigindo que a Câmara cassasse ela, sendo que ela não foi condenada nem na primeira instância, não foi condenada. Se ela não foi condenada, eu vou, assim, explicar de forma mais detalhada. Se ela não foi condenada, ela é inocente. O judiciário diz que ela é inocente, ponto. O Rodrigo Matos, que já tinha ideia com ele de outras tretas do crime organizado, de outras tretas, então já me conhecia bem, ele segurou isso até chegar ao Lira. O que acontece? Houve umas manobras, disse-me que ela mandou uma carta para um cara que nunca acharam a carta que ela mandou para o filho dela, que ela mandou uma carta para o filho dela, falando para o filho dela assumir isso, aquilo e tal. Porra, mas ela mandou a carta para o filho, cadê a carta? Disseram que mandou, mas não existe carta. Beleza. Aí, o judiciário condena ela por atrapalhar o processo. Não pelo assassinato do pastor Ondas, por atrapalhar o processo. Aí, com essa condenação, que inclusive é o motivo dela ter sido presa, ela não foi presa pelo assassinato do pastor Ondas porque ela foi inocentada do assassinato do pastor Ondas. Mas ninguém percebe isso. Ela é uma assassina, ela fala besteira. Besteira. Só não estuda e fala besteira. E no dia do julgamento, cada palavra que a gente falar vai ser cobrada. Cada palavra que a gente falar vai ser cobrada. Igual aqueles loucos que gritaram, crucifica Jesus, sendo ele inocente. E a gente pensa que foi só Jesus, não. Perseguição contra cristão, ela acontece através de mentiras e ela é diária, em todo lugar do mundo. Não é só Jesus, não. Aconteceu com ele, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês, através de mentiras. E através de uma manobra com a massa. Tem que ser esperto para não julgar. Se você não sabe, não fala besteira. Pois bem, ela foi condenada por se meter num processo que ninguém provou nada, aí foi para o Conselho de Ética por causa disso, não pelo assassinato do pastor Ondas, por causa disso, o Conselho de Ética autorizou a cassação dela para votação no plenário, e o plenário julga ela pelo assassinato do pastor Ondas. E caça ela como se ela fosse assassina, mandante do assassinato do pastor Ondas. Ou seja, o que a juíza Carvalho mafiosa fez foi passar a responsabilidade do julgamento da Flor de Lis, porque nos autos não tem prova nenhuma de que ela tem envolvimento. Passou a responsabilidade para a Câmara dos Deputados, que caçou ela pelo assassinato do pastor Ondas no dia 13, numa sexta-feira 13. Aí volta para o judiciário fala assim, não, agora, o cara não precisa ter prova não. A sociedade já acha que ela é um monstro. A mídia fala que ela é um monstro. A Câmara dos Deputados caçou ela pelo assassinato do pastor Anderson. O STF com o Fux e com o Gilmar Mendes estão por trás disso, barrando qualquer tipo de problema. O Bolsonaro, que é um banana, não defende ninguém, que protege ele, que está com ele, contra o crime organizado, ao contrário, senta no colo do crime organizado dos Andrade, porque ele veio aqui em Juiz de Fora 3 vezes nos últimos 2 meses. E eu já falei com ele que Juiz de Fora é a cidade mais satanista que existe no Brasil, dominada pela família Andrade, e ele veio aqui 3 vezes, ele lançou a campanha dele aqui em Juiz de Fora, e depois... Aí ele veio, quando eu denunciei a máfia da saúde, uma semana depois ele vem aqui e vai lá na Santa Casa. Tipo assim, ó, não mexam com a Santa Casa, porque a máfia da saúde aqui tá tudo tranquilo. Ou seja, eu tô atacando a máfia da saúde vem traz o presidente da República aqui e tira fotinha com eles. Ou seja, ó, nós estamos, não precisa ter medo do Wallace não, porque nós temos um presidente com a gente. Aí ele vem uma segunda vez e agora ele vem uma terceira vez sem explicação do que ele veio fazer aqui. Lógico, ele vem negociar com o crime organizado, com a família Andrade,
o apoio para a reeleição. Diga-se de passagem, não devia falar não, mas vou falar. Quando o Bolsonaro se vende para a família Andrade, escolhendo o presidente da Petrobras, Andrade, escolheu, e eu falei com ele que a família Andrade que mandou matar ele, inclusive dei toda a rota do dinheiro que saiu da Andrade Gutierrez através da CEMIG, da Secremec e dos sindicatos metalúrgicos para chegar em Juiz de Fora para pagar o pessoal que estava envolvido no assassinato dele. Destrinchei tudo. Família Andrade. Tentou matar ele. E ele vem, se vende para a família Andrade, escolhe o presidente da Petrobras, Andrade, faz o acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Andrade, para proteger o filhinho dele, o Flávio Bolsonaro. Ele faz um acordo com a família Andrade. Eu passei 4 anos falando ele, que era para ele destruir o crime organizado. Daí assim, família Andrade. Crime organizado da Andrade Gutierrez, inclusive. E aí, no final, ele se vende para os satanistas da família Andrade. O que aconteceu? Vocês não vão saber o que aconteceu, porque vocês não estão acostumados com garimpar essas informações do crime organizado. Mas o que aconteceu? Houve uma festa do crime organizado dos satanistas, que inclusive culminou com o assassinato de 8 bebês queimados no hospital. 8 bebês queimados no hospital. Sacrifício. Ah, foi coincidência, foi um curto-circuitinho. Morreu 8 bebês, não morreu nenhuma pessoa. Só 8 bebês. Vocês acham que foi um curto-circuito, foi uma fatalidade, foi uma tragédia? Não. Se chama comemoração, que é para todos os satanistas e membros do crime organizado do Brasil saberem: Bolsonaro está com a gente e nós fizemos isso e ninguém vai nem investigar nada porque está com a gente. Mas isso é sair do assunto um pouquinho. Voltando aí pro caso do processo. Aí, a Flor de Lis, agora, ela está respondendo, está sendo julgada, inclusive, essa semana, que eu já expliquei, que é uma semana crucial politicamente para atacar os evangélicos e dar um estímulo à esquerda para ir para as ruas e para os evangélicos ficarem com vergonha. Ela está sendo julgada, provavelmente será condenada. Independente se tem prova lá ou não, não tem. Não tem. Eu me lembro que eu pegava e anotava todas as informações do processo. Eu não tive acesso ao processo, mas eu anotava todas as informações que estavam acontecendo. Eu entrei em contato com o advogado da Flor de Lis, inclusive. Eu entrava em contato com ela quando ela era deputada, através do e-mail, depois ela sumiu, não tinha o e-mail dela. Tentei entrar em contato com ela através da família dela, mas todo mundo tem medo, porque qualquer pessoa que se envolve é perseguida pela mafiosa da juíza Carvalho. Então, não tem total acesso ao processo, mas não fiz diversas anotações, que agora eu estou fazendo esse vídeo meio que no improviso. Essas anotações minhas estão no outro computador, lá na casa do meu pai, que eu nem tive tempo de ver, mas tem todas as informações só de fraude dentro do processo. Só de fraude. E são muitos. Eu estou acostumado com fraude, porque tem um monte de processo, todos os processos têm fraude, assim, já judiciário e fraude para mim é a mesma coisa. Devido ao processo legal no Brasil não existe. Existia antes de 2014, na época do Joaquim Barbosa. De lá para cá, o CNJ só foi dominado por mafiosos. Só, tanto o presidente quanto Corregedor Nacional de Justiça, com exceção do Dias Toffoli, que tentou fazer alguma coisa pelo Brasil, de correto. Mas o mafioso do Humberto Martins, que recebe dinheiro da Andrade Gutierrez, não deixou fazer justiça de forma alguma e tal. Pois bem, então essa questão processual da Flor de Lis não tem absolutamente nada contra ela. Não existe nada contra a filha dela, Simone. Não existe nada contra a Rayane. Não existe nada contra... Só existe contra o Lucas, porque ele entrou lá e ele tinha inimizade com o pastor Anderson e ele deixou a arma lá. A Simone, já expliquei. A única coisa que existe aqui, ela diz que ela era abusada sexualmente e ela tramou a morte dele.
junto com o filho lá que também está assumindo a situação. Mas eles estão fazendo isso por orientação do advogado. Tipo assim, ó, vocês vão ficar presos aí vocês falam isso, como você está com câncer, você era abusada, bom comportamento, daqui a pouco você sai. Advogados mentirosos que, lógico, estão manipulando a flor de lis, que, como eu disse, é burrinha. Quem dominava ali, dominado que eu digo assim, quem pensava ali era o pastor Anderson. Então, mata ele, acabou a flor de lis. Acabou a flor de lis como deputada, como tudo. Ela não tem quem oriente ela. E aí, uma questão do crime organizado, o crime organizado perseguiu a flor de lis por 30 anos. Perseguiu batendo de frente. Como eles não conseguiram, eles criam uma outra estratégia, que é fazer amizade e se infiltrar, como fizeram com o Bolsonaro, e é uma estratégia que eles sempre utilizam. A Rede Globo puxa a Flor de Lis para fazer um filme dela, faz amizade e tudo, entra dentro da casa, conhece quem é pilantra, quem é bom, quem é ruim, começa a ter acesso a tudo. Existem assessores da Flor de Lis que eram ligados ao crime organizado, que estavam lá. Então, quando acontece o ataque, é um ataque organizado, totalmente organizado. Então, isso é só uma explicaçãozinha de como o crime organizado funciona. Agora vamos para a questão espiritual. Eu acredito que eu já terminei, já tem 1h30. Só para finalizar, uma questão espiritual que não tem muito a ver com uma questão direta e pontual, mas só para eu entender como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual ele funciona por território. Quando o diabo estava rodeando a terra, no livro de Jó, essa palavra rodear a terra significa eu estou passeando e rodeando porque é meu. Eu posso passear e rodear porque tudo é meu. E o mundo, ele é do diabo. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão ao avanço do reino de Deus. Ou seja, o mundo é todo do diabo, o reino de Deus ele vai avançando em territórios. O Brasil sempre foi do diabo. Sempre foi do diabo. Agora, ele está avançando. Inclusive, existe um avivamento para acontecer aqui no Brasil, que é no Brasil. O mundo inteiro profetiza que vai ser o grande avivamento do final dos tempos. Ele acontece no Brasil, se inicia no Brasil, e já está começando a iniciar. E da mesma forma que eu expliquei para o Bolsonaro, no caso do André Mendonça, o diabo, ele chega para Deus, Jesus chega para Deus, e cada um vai disputar com Deus a autoridade de um certo território. O que isso significa? O diabo chega para Deus e fala assim, o Brasil é meu. Por que é meu? Porque eu mato criança todo dia, em rituais, e todo mundo deixa. Aí Jesus chega para Deus e fala assim, não, ó, o presidente lá é cristão, ele diz que ele é meu. Aí o diabo já fala assim, não, ele é cristão, mas ele está comigo. Ele defende os satanistas. Ele fala que é cristão, mas ele defende os satanistas. Porque eu expliquei isso para o Bolsonaro na época que ele ia indicar o André Mendonça. Ele estava para indicar o André Mendonça, de repente ele recuou para indicar o Humberto Martins, que é mafioso. Aí eu expliquei isso para ele. Tipo assim, não adianta só você falar que é cristão, você tem que ter atos de justiça que são bons, que são favoráveis a Jesus e não ao diabo. Por que eu estou explicando isso? Porque uma vez que os satanistas no Brasil conseguem condenar a Flor de Lis, que é uma mulher santa, uma mulher evangélica, uma cantora, uma mulher que ajuda os pobres, um exemplo de evangelho, e consegue, todo mundo fica calado, inclusive os evangélicos. Eles apoiam essa injustiça. Deus, ele é obrigado, não só por causa da Flor de Lis, mas por causa de várias coisas, inclusive do Bolsonaro, vários erros do Bolsonaro, Deus é obrigado a dar o Brasil para o diabo. O território do Brasil pertencente ao diabo e não a Jesus. E aí, às vezes a gente os evangélicos estão aí reclamando que o Lula venceu, né? Que está tendo todo esse problema aí. A gente não sabe que por trás no mundo espiritual, Deus está olhando lá a Flor de Lis e as filhas dela presas injustamente. Deus está olhando os acordos que o Bolsonaro faz por debaixo do pano com satanista e mafioso.
as justiças que o Bolsonaro poderia fazer e não fez para não desagradar o crime organizado e os satanistas, que ele poderia fazer, não fez. E várias outras questõezinhas. Então, a questão da flor de lis, ela afeta no mundo espiritual, principalmente com relação ao avivamento, e ela também afeta a questão eleitoral, porque o ataque à flor de lis é um ataque aos evangélicos, que sempre aconteceu, mas isso foi, tipo assim, de caráter nacional, um ataque aos evangélicos, que sempre está acontecendo. Pois bem, eu terminei o vídeo, poderia falar mais coisas, mas não lembro aqui. E boa noite, que eu tenho que fazer umas outras coisas aí. Obrigado pela atenção.